Olá, para quem não me conhece, meu nome é Larissa. Eu moro hoje na Noruega e eu sou estudante de mestrado aqui. Eu gosto muito de assistir vídeo onde as pessoas falam comigo e eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar. Então eu vou tentar fazer mais vídeos desse tipo e espero que vocês gostem. No vídeo de hoje, o meu objetivo é conversar com vocês e contar mais ou menos como é que foi essa experiência de passar por essa pandemia aqui na Noruega, como foi a quarentena, as coisas que eu vivi, como é que foi essa experiência para mim. Então, eu vou estar compartilhando isso com vocês hoje. Como eu já falei para vocês em um outro vídeo, eu vou deixar como tag aqui o meu vídeo de preparação para a Noruega. Eu sou uma pessoa que sou asmática, então eu sou grupo de risco para essa doença. Então, vocês podem crer que eu estou me cuidando bastante para evitar de pegar essa doença. Mas mais ou menos, hoje eu tô gravando esse vídeo, a gente tá no dia 11 de maio, e essa doideira do Covid começou aqui mais ou menos pelo dia 13 de março. Então, eu fiz as contas ali, vão fazer 59 dias que eu estou trancada aqui neste ambiente. Vale a pena conversar e contar para vocês que isso é uma coisa que eu percebi dos noruegueses, isso vai muito da cultura deles. Eles são pessoas completamente relaxadas, mas relaxadas no bom sentido, sabe? Relax. Eles não estão preocupados, eles confiam que o governo vai tomar as atitudes corretas. Então, eles estão bem tranquilos, assim. Você não vê ninguém usando máscara na rua. E desde que foi falado, ok, vamos fazer a paralisação, vamos fazer o distanciamento social, as pessoas, em sua grande maioria, respeitaram. Bom, começando essa história do começo, essa loucura do Covid começou aqui mais ou menos no dia 13 de março. Eu lembro que na época eu estava trabalhando no dia 12 de março, eu estava trabalhando de babysitter, e a gente tem grupo de estudantes aqui, né? Grupo de WhatsApp, de Facebook. E naquele dia, naquela semana, uma das meninas que trabalha na área da saúde, ela falou: Olha, só avisando para vocês que a gente da área da saúde já tá sabendo que vai haver uma paralisação, por conta dos números do Covid que estão aumentando aqui na Noruega. Aqui na nossa cidade mesmo já teve algum caso. Então, eles vão avisar amanhã que vai haver uma paralisação, um distanciamento social a partir de amanhã. Então, eu tava trabalhando naquela hora, eu vi essa mensagem e eu falei, cara, eu não vou deixar pra pagar pra ver. Então, o que que eu fiz? No outro dia eu acordei, tipo, do trabalho, saí direto pra ir pro mercado, comprei coisas pra 2 semanas, não fiz aquela loucura de ficar abastecendo comida para o fim do mundo, não. Eu me abasteci para 2 semanas, para evitar de sair por 2 semanas para ver o que, que ia acontecer. Então eu fui para o mercado, estava tranquilo, porque não tinha sido falado nada ainda. E eu vim aqui para casa, eu estava estudando, beleza. No final daquele dia, a gente recebeu um aviso, tipo, em internet, porque assim, as notícias aqui, elas são todas em norueguês. E eu ainda não falo norueguês. Então, então a gente precisa o quê? Que um bom samaritano veja a notícia em norueguês, traduza para o inglês e jogue no Facebook para a gente entender o que está acontecendo. Então, aquele dia o que aconteceu foi, realmente a menina que nos passou a informação, ela tava certa, eles fizeram a paralisação. Então, a primeira coisa, bem dizer, o que eles paralisaram foi as aulas de faculdade, de escola, de jardim de infância, tudo parou. As academias pararam, ficou aberto mercado, que é essencial, e as lojas, muitas lojas reduziram o horário de atendimento, mas ficaram funcionando também. Bom, o que eu fiz uma quarentena, eu fiquei em casa por opção própria. Aqui não foi feito lockdown, não foi obrigatório ficar em casa. As únicas pessoas que tinham que fazer quarentena obrigatoriamente eram pessoas que tinham saído da Noruega e voltado, tipo, de lugares onde já tinha começado essa loucura do Covid. Então, essas pessoas tinham que realmente fazer os 14 dias para depois poder sair na rua.
Mas assim, eu, por ser do grupo de risco, eu preferi ficar em casa pra não pagar pra ver, né? Não tem porquê também. Então, como é que funcionou? Atualmente, aqui na Noruega, eu tenho 2 trabalhos. Eu tô trabalhando como babá e eu trabalho numa academia dando aula de dança. São 2 trabalhos de meio período. Então, a primeira coisa que a gente recebeu depois que eles avisaram da paralisação foi, eu acho que foi tipo 2 dias depois, a academia que eu trabalho, que é a que eu tenho contrato assinado, eles falaram que todo mundo ia ser dispensado, então todo mundo foi demitido do seu trabalho, porque aqui eles têm um sistema de remuneração como se fosse, eu acredito que seja o INSS no Brasil. Então você fica, tipo assim, a empresa te manda embora e a partir de então você começa a receber uma verba do governo, que aqui se chama o NAVE. Então, só que assim, pro meu caso, eu não sou cidadã daqui e as únicas pessoas que recebem dinheiro aqui para estudar são estudantes daqui, que eles têm tipo um loan que eles recebem para estudar. Só que eu sou estudante internacional, então a gente não recebe dinheiro nenhum e como o nosso layoff é não remunerado, simplesmente foi assim, você foi demitido, espere melhorar. Mas eu ainda achei legal que, como eu falei pra vocês, foi mais ou menos na metade de março que isso aconteceu. Então, a academia ainda ela foi legal porque ela tem alguns estudantes internacionais trabalhando e eles pagaram pra gente o mês inteiro de março, mesmo a gente sem trabalhar. Daí eles falaram, isso é pra ajudar um pouco porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar fechado. Então, isso foi muito legal. Mas nessa questão de trabalho também, pra mim foi bom em um ponto, que aqui na Noruega, quando a gente paga, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também, que é pagar imposto, como você paga, como fazer sua declaração de renda anual, né, que nem a gente faz no Brasil. E eu, como estudante, eu acabei ganhando entre agosto do ano passado e março desse ano menos do que a taxa mínima de pagamento de imposto. Então, todo o imposto que eles descontaram dos meus salários, eles me devolveram justamente agora, nesse período de quarentena. Então, acabou que, mesmo sem poder trabalhar e tendo sido demitida nessa época de coronavírus, eu acabei recebendo o meu salário por conta da questão do pagamento de imposto, que eu acabei recebendo o imposto agora. Então tá, em relação ao trabalho e coronavírus, o que aconteceu foi isso. Em relação às aulas do mestrado, nesse semestre eu tenho 3 matérias na universidade e 2 das matérias os professores não sabem muito bem trabalhar com o computador, trabalhar com videoconferência. Então o que aconteceu foi, uma das matérias, a professora, foi como se não tivesse parado a gente só parou de ir para a sala de aula, mas no horário da aula, todo mundo no seu computador, fazendo aula por videoconferência normal. A gente acabou normal a matéria. E as outras 2 matérias, os professores não souberam fazer videoconferência, não souberam gravar vídeo para nós. Então, simplesmente foi assim: boa sorte, estudem sozinhos. Então, estamos aí, né? Por isso que eu acabei conseguindo postar, eu acho, 2 vídeos durante a quarentena, porque eu tô em casa dando conta do conteúdo sozinha. Vida de estudante, eu escolhi, né? Faz parte. Então, mas mais ou menos da questão das aulas digitais foi isso. Eu tava fazendo também aula de norueguês e quando paralisou tudo, aconteceu a mesma coisa que com essa aula. A gente teve o resto das aulas restantes do semestre por videoconferência e o curso de norueguês, assim como um curso de inglês, o curso de idiomas, geralmente você tem uma provinha no final para ver se você pode passar para o próximo nível. Então, eu pelo menos eu achei engraçado, porque a nossa prova foi por WhatsApp. A professora estava com uma videoconferência em todo mundo, e daí ela chamava um por um e fazia uma ligação por WhatsApp, e a gente conversou com a professora, e daí ela falou, aprovado, não aprovado. E funcionou tudo normal. Eu achei que foi um negócio divertido e que deu conta do recado. Eu tô olhando pra baixo porque, mais uma vez, eu fiz um resumo aqui pra saber o que eu tenho que falar pra vocês. Os números atuais da Noruega, a Noruega
Primeiro, a Noruega é um país muitíssimo menor que o Brasil. Então, por proporção, tá muito mais controlada a situação, é muito mais fácil de controlar a situação aqui. Para vocês terem noção, a Noruega em si, ela tem mais ou menos 5 milhões de habitantes. Isso é menos pessoas do que na cidade de São Paulo, no Brasil. Então não tem como comparar a Noruega com o Brasil, por questão de óbvia de proporção. Atualmente, eu acabei de olhar os dados oficiais. Nós tivemos 8.000, mais ou menos 8.100 casos aqui na Noruega e apenas 219 mortes. Uma coisa que eu achei que foi muito legal, como eu comentei com vocês lá atrás, as notícias aqui elas eram dadas todas em norueguês. Então a gente acabava se perdendo e o pessoal internacional que não fala norueguês ainda acabava não tendo acesso às notícias. Então, uma coisa que eu achei muito legal que eles fizeram aqui, existe um grupo chamado Stavanger Expats no Facebook, e nesse grupo, eu acho que é um moderador do grupo, o coordenador do grupo, ele traduzia todas as notícias que ele leu durante o dia, e todo dia à noite ele postava, tipo, as notícias políticas, as notícias de educação, as notícias das demissões, tudo, os casos de cada uma das cidades, quantas pessoas tinham no hospital. Então, todo dia, ele não recebeu nada por causa disso, ele fez de bondade do coração dele, ele traduzia tudo pra gente e colocava nesse grupo do Facebook. Então, a gente que não fala norueguês conseguia ter acesso às notícias. E isso foi uma coisa muito legal. Outra coisa que eu achei muito legal daqui também é que no Facebook tinha muita gente que se oferecia para levar comida para os idosos, fazer compra para os idosos. Então, teve muita coisa de voluntariado acontecendo. Eu acho que eu não falei isso nos vídeos para vocês. Aqui na Noruega existe um site que chama fin.no. Esse site é mais ou menos um site de troca, como um Mercado Livre, por exemplo. Então, tinha muita gente que postava, tipo assim, faço suas compras, estou disponível a ajudar. Então, eles colocavam isso com o preço zero. Então, muitos idosos que moravam sozinhos ou não tinham acesso, pessoas que não tinham acesso a outras pessoas, acabaram conseguindo ter essa troca. Mas então, a situação hoje, se você anda na rua, parece que não tem coronavírus, as coisas estão controladas. Porque a Noruega é um país que é muito diferente do Brasil. É menos pessoas, as pessoas são mais fechadas, as pessoas não são de dar abraço, não são de falar alto. Então, tipo assim, você anda na rua, é quieto, parece a mesma coisa do que antes. É, verdade seja dita. Mas existem diferenças. Por exemplo, no mercado, você tem álcool gel disponível para todo mundo. Eu moro aqui numa residência estudantil. Quando começou essa epidemia, a primeira coisa que aconteceu foi, tipo, o zelador da casa, ele entrou nas cozinhas de todo mundo, ele colocou, tipo, um cartaz, ele colou na geladeira com os números, caso você precisasse de ajuda e tal, e as dicas de como lavar as mãos, nananá, foi colocado por todos os lugares, e na entrada da casa foi colocado um álcool gel para todo mundo. Então, tipo assim, tudo gratuitamente pra gente, sabe? A gente não pagou e eles fizeram isso para tentar ajudar a gente. Aqui a questão de violência e roubos ser mais baixa foi uma questão que ajudou também, porque a porta da casa ficava deixada aberta para ninguém ficar tocando em maçaneta e destocando em maçaneta, sabe? Mas as portas ficavam abertas, não teve caso de roubo, ainda bem. E isso eu acho que pode ter ajudado a evitar a contaminação entre uma pessoa e outra. Durante essa pandemia, eu fui para uma cidade, novamente, Sirdal. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem que cidade é essa. Eu fui trabalhar de babá nessa cidade, e essa é uma cidade pequena. Ela tem mais ou menos 1.800 pessoas só. Então, eu vi que nesses lugares, a situação ela era muito diferente. Como não tem hospital e é cidade que tem, tipo, um médico na cidade, não é para acontecer nada, não pode acontecer uma pandemia lá porque eles não estão preparados, sabe? Então, nesses lugares, realmente houve uma preocupação muito maior. Ainda assim, as pessoas não usaram máscara,
mas existia uma preocupação muito maior. Você via que havia mais cuidado, sabe? E essas cidades, muitas coisas ficaram fechadas por muito tempo para evitar turistas de ir para lá. Outra coisa que é legal de comentar também é que aqui os noruegueses eles têm as cabanas, que é a nossa casa de praia no Brasil que a gente faz. Eles aqui vão para as cabanas no meio da floresta. Quando começou essa epidemia, uma das primeiras coisas que o governo notificou e proibiu foi as pessoas irem para essas casas de cabana. Porque essas casas de cabana, geralmente, essas cabanas, elas geralmente são em cidades pequenas, como essa cidade de Sirdal, e elas não têm hospital, elas não têm a estrutura necessária para caso as pessoas necessitem, ainda mais com falta de ar. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi proibir o pessoal de ir para as cabanas para não aumentar o número de habitantes dessas cidades, caso houvesse qualquer problema. Então, isso eu acho que foi um ponto que foi muito legal que eles cuidaram. E outra coisa que é a questão das academias. Como eu falei para vocês, eu trabalho em uma academia, então a gente meio que acaba sabendo primeiro quando as coisas vão reabrir. Eu falei para vocês, a gente parou de trabalhar no dia 13 de março e a expectativa de volta de trabalhar é só no dia 15 de junho, que é quando as academias vão ser liberadas novamente. Mas essa semana mesmo eu já ouvi falar dos meus chefes na academia que algumas aulas vão começar a ser feitas ao ar livre, mas mesmo assim, respeitando o limite de 20 pessoas por aula com o instrutor e respeitando a distância de 1 metro entre uma pessoa e outra, e claro, usar álcool gel e tomar o cuidado. Então, a gente ainda tá parado. Então, o que aconteceu? Compramos mini band, compramos colchonete e fizemos exercícios em casa para não virar uma bolinha e não passar na porta quando acabasse essa quarentena. Então, estamos todos fechados e isso eu particularmente acho que é uma coisa óbvio. A questão da Noruega não dá pra gente comparar com o Brasil, por questão de proporcionalidade, número de pessoas e também por questão de renda per capita. A Noruega é um país rico. Se as pessoas entrarem em uma situação de calamidade, que o país tenha que pagar as contas de todo mundo e resolver a situação, a Noruega tem esse dinheiro. E esse dinheiro vem do fundo do petróleo. Então, não tem como comparar a situação do Brasil com a situação da Noruega, porque aqui as pessoas podem parar de trabalhar e o governo vai dar o auxílio necessário. Não vai ser que nem no Brasil, que uma família de 4 pessoas vai receber uma renda de, sei lá, R$ 600 e, tipo assim, se vira, essa é a nossa ajuda. Não faz sentido, as pessoas vão ter que trabalhar e vão ter que sair de casa, né? Então, é uma situação bem diferente o que se passa aqui. Outra coisa que eu acho que vale a pena comentar. Eu vou falar um pouco num próximo vídeo como é que vai ser, porque eu ainda não passei por isso. Mas esse semestre as nossas provas vão ser à distância. Yeah! E o povo vai à loucura. Mas as provas da universidade vão ser à distância, porque eles não vão fechar todo mundo, tipo, 100 pessoas, 60 pessoas, 40 pessoas numa sala para fazer uma prova. Eles não vão fazer isso. Então, as provas vão ser digitais, feitas pela internet. Cada um na sua casa vai receber a prova, vai ter 4 horas para fazer, vai escanear e mandar para o professor. A minha primeira prova vai ser essa semana. A minha ideia é tentar postar esse vídeo hoje, talvez. E daí até semana que vem eu contar para vocês como foi essa experiência de fazer uma prova online. Isso eu acho que foi uma questão que foi muito legal e foi um diferencial da Noruega, que foi que a primeira-ministra, eu acredito, da Noruega, ela organizou, durante a pandemia, um debate só explanando questões e perguntas feitas por crianças. Então, isso eu acho que foi uma coisa muito legal. E, assim, as pessoas evitam de usar máscara aqui também, para não assustar as crianças. Isso foi uma questão que... Mas, claro, não dá pra gente comparar com o Brasil, pelo número de pessoas. Vale repetir. Mas aqui as pessoas estão tentando manter uma normalidade, pelo menos em um sentimento de normalidade, para também não afetar a vida dessas crianças, o desenvolvimento dessas crianças. Então,
todo mundo teve um cuidado muito grande em saber agir, em saber lidar com essa situação e com as crianças passando por essa situação. E outro ponto que foi muito legal também, isso aconteceram várias vezes, eu vi acontecer várias vezes, que para tentar manter esse sentimento de normalidade e esse sentimento de esperança de cada um fique nas suas casas, vamos dar conta dessa situação, resolver isso e logo estaremos juntos novamente. Teve muitas crianças nas suas casas e pessoas que faziam desenhos, arco-íris ou, sei lá, desenhos de criança. E eles escreviam Alt blir bra, quer dizer, tudo vai ficar bem. Então, muitas crianças faziam esses desenhos e colam nas janelas. Então, quando você vai no mercado ou quando você vai fazer as coisas que você precisa fazer na rua, você vai passando pelas casas e você vê esses desenhos e essa frase escrita, tudo vai ficar bem. E isso dá uma sensação muito legal, assim, quando você passa na rua e você vê essas coisas. É isso. Eu acho que nesse vídeo eu consegui falar das coisas que eu queria contar pra vocês sobre a quarentena. Eu particularmente acho que antes da gente julgar, antes da gente falar qualquer coisa e comparar um país e outro, a gente tem que olhar a questão de proporcionalidade, a questão de renda, a questão de entender que cada sociedade vai ter que reagir de formas diferentes, mas a gente também tem que levar a sério e respeitar, principalmente essa questão de quarentena, essa questão de ser um vírus que a gente não consegue enxergar, então todo cuidado é pouco, porque você não enxerga aquilo que você tá lutando. Então, eu acho que essa experiência toda, ela serviu para ensinar que as nossas ações, elas afetam a vida de todo mundo. Então, a gente tem que estar sempre pensando que por mais que eu não seja grupo de risco, se eu ficar muito tempo na rua, eu posso pegar isso e trazer para dentro da minha casa e passar para os meus pais e passar para os meus avós. Então, eu acho que esse momento de quarentena foi um momento de repensar as nossas ações, foi um momento da gente se lembrar de falar com as pessoas, porque a gente tinha uma preocupação, esse inimigo invisível que a gente não conseguia ver. E, e é isso, eu acho que é uma situação difícil, eu acho que vai vir uma crise econômica depois disso, mas eu acho que cada situação difícil, cada desafio que a gente passa, sempre tem alguma coisa que a gente pode aprender. Então, eu como pessoa, eu até vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre as coisas que eu aprendi nesse tempo, e eu acho que a sociedade como um todo deveria levar essa situação que a gente passou, essa situação difícil, e levar o aprendizado, sabe? O aprendizado de que, independente de país, todos estamos conectados. O problema começou na China, mas espalhou para todo mundo. E isso é reflexo da sociedade que a gente vive hoje. A gente está conectado, a gente está um perto do outro. Então, a gente tem que fazer o possível para manter a saúde de todo mundo, tem que respeitar as pessoas, tem que seguir as regras como tem que seguir. E é isso, eu acho que é uma situação difícil, é uma situação que vai ter uma reação depois, a gente vai lembrar dessa situação por algum tempo, mas vale tentar refletir e aprender um pouco com essa situação. Com certeza, o mundo antes dessa loucura toda não vai ser o mesmo mundo quando essa quarentena acabar. O vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma coisa que eu não falei nesse vídeo e vocês gostariam de saber, escrevam nos comentários aqui embaixo. Pode ser que eu responda para vocês ou eu grave um vídeo falando mais sobre isso. Mas é isso. Fiquem seguros e vejo vocês depois. Ha det bra!